Trindade, onde começa o Brasil. No meio do Oceano Atlântico, a 1.200 quilômetros da costa brasileira, na altura do estado do Espírito Santo, e a 4.834 quilômetros da costa da África, está a Ilha da Trindade, o ponto mais extremo a leste do território brasileiro. É onde o sol primeiro nasce no Brasil, uma porção de terra com características peculiares. Esta ilha exótica de origem vulcânica é uma paisagem única no país. De forma alongada e com um terreno extremamente acidentado, tem cerca de 4 quilômetros de extensão e possui uma área de 9,2 quilômetros quadrados. Apesar de pequena, esta ilha tem muitas atrações naturais, com belas formações rochosas criadas pela ação do vento, do mar e pela lava vulcânica solidificada. Possui ainda diversas praias, a maioria formada por solo de pedra e corais. Cada pedaço da ilha possui uma característica diferente, onde prevalecem o solo de terra vermelha e imensos costões íngremes. O clima em Trindade é oceânico tropical, com uma temperatura média anual de 25 graus Celsius, variando de 30 graus no verão a 17 graus no inverno. Um clima extremamente agradável, nunca muito quente e nunca muito frio. Mas apesar desta aparente calmaria, o tempo na ilha muda constantemente, e em poucos minutos podem cair chuvas torrenciais, conhecidas como pirajás, que significam, na linguagem indígena, que passam rápido. Apesar de sua pequena extensão, é muito comum que esteja chovendo numa parte da ilha, enquanto na outra parte esteja sol. A Ilha da Trindade surgiu há aproximadamente 3,5 milhões de anos, depois de uma série de explosões vulcânicas na extremidade oriental de uma cadeia de montanhas submarinas. A ilha foi descoberta em 1501 pelo navegador português João da Nova. Trindade, que em sua história já esteve nas mãos de portugueses, ingleses, piratas e mercadores de escravos. O Brasil recuperou a ilha em 1897 por vias diplomáticas. Em 1957, a Ilha da Trindade passou a ser permanentemente ocupada e supervisionada por militares da Marinha do Brasil, com a criação do POIT, Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade, garantindo e reafirmando a soberania do país sobre este importante ponto estratégico do território brasileiro, localizado no meio do Atlântico Sul, ao largo das principais rotas comerciais deste oceano. As razões para o Brasil manter militares isolados numa ilha tão pequena e distante do continente são econômicas e estratégicas, e tem como base o Acordo Internacional sobre Mares e Oceanos. Este acordo foi assinado em 1982, durante a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, e é um tratado multilateral celebrado sob os auspícios da ONU. Este acordo deu aos países signatários o direito de exploração de seus mares numa área chamada de Zona Econômica Exclusiva, estabelecida dentro de um limite de 200 milhas marítimas a partir da costa do país litorâneo. Assim, Trindade garante ao país uma área marítima no meio do Oceano Atlântico. Esta é uma zona econômica exclusiva do Brasil, que tem sobre ela direitos de soberania para fins de exploração e ao aproveitamento da zona para fins econômicos. Os domínios do Brasil se estendem também sobre a ilha de Martim Vaz, localizada a 50 quilômetros de Trindade. Formada por um rochedo íngreme que desponta no meio do oceano, que é habitada apenas por caranguejos e aves migratórias e que possui uma vegetação rasteira. O país confirma sua soberania sobre esta pequena ilha, mantendo um mastro com uma bandeira do Brasil permanentemente içada no local. Para que a Ilha da Trindade pudesse ser permanentemente ocupada, foram construídas diversas instalações e foi criada toda uma infraestrutura que permitisse aos militares sobreviverem por um longo período, isolados no meio do Oceano Atlântico. Diversos obstáculos precisaram ser vencidos, mas o principal deles foi a longa distância do continente, pois não seria viável a construção de um aeroporto na ilha, devido ao alto custo e aos complexos problemas logísticos envolvidos numa obra desta envergadura. O transporte marítimo ficou como a única alternativa para o abastecimento da ilha. A viagem de navio dura 3 dias a partir do Rio de Janeiro, onde se localiza o primeiro distrito naval,
organização à qual a Ilha da Trindade está subordinada e que é responsável por sua administração e abastecimento. Mesmo para realizar o abastecimento da ilha por navios, vários problemas ainda precisaram ser solucionados, pois o fundo do mar ao redor da ilha é raso e muito pedregoso, não permitindo a construção de um atracadouro para navios na ilha, e nem que estes se aproximem muito da costa, obrigando os navios de apoio a ficarem fundeados a certa distância da ilha para realizarem o abastecimento. Esta distância varia de acordo com o tipo do navio e com as condições do vento e do mar. Os militares que servem em Trindade são voluntários e permanecem na ilha por 4 meses, sendo que metade da tripulação é trocada a cada 2 meses, evitando assim que se perca a experiência adquirida e a continuidade dos trabalhos realizados pelos militares. Durante a troca da tripulação é realizado também o abastecimento de víveres e sobressalentes para as instalações da ilha, bem como todos os outros itens necessários para reparos ou construção de novas instalações. Diversos navios da Marinha se alternam nesta tarefa, dependendo do material e pessoal a ser transportado. Esses navios fundeiam próximo à costa da ilha, de onde realizam o abastecimento. Sempre que possível, é enviado um helicóptero a bordo dos navios de abastecimento, que realiza o trabalho de transporte de pessoal e material. Quando não é possível levar um helicóptero ou quando a quantidade de material é muito grande, é utilizada também uma balsa para efetuar este transporte, que foi apelidada pelos militares da ilha de Cabrita, em homenagem aos animais que habitaram a ilha. Por este motivo, cada grupo de militares que vem para a ilha a cada 2 meses recebe o nome de cabritada, e cada cabritada tem seu nome específico. Assim, durante um período aproximado de 4 dias, é realizado o transporte de material e pessoal entre a ilha e o navio, do nascer ao pôr do sol, aproveitando ao máximo a luz do dia. Metade da nova tripulação que irá ocupar a ilha é levada para a terra e a metade que deixa a ilha é trazida para o navio. É necessário um planejamento meticuloso para este abastecimento, pois o próximo navio só retornará em 2 meses, a não ser que ocorra alguma emergência grave, quando então um navio de apoio é imediatamente enviado para sanar o problema. Apesar de sua beleza exótica, o solo da ilha é extremamente irregular e cortado por muitos sulcos e imensos buracos, causados em parte pela erosão que se acentuou após a devastação da vegetação nativa devido à sequência de ocupações desordenadas pela qual passou a ilha. Os portugueses retiraram toda a colubrina glandulosa, a árvore nativa da ilha. Outro fator que colaborou com a devastação da vegetação local foram as cabras introduzidas na ilha pelo astrônomo Edmund Halley em 1700. Sobreviveu na ilha de sua vegetação original apenas a impressionante samambaia gigante, Cyathea copeland, única de sua espécie existente no mundo que atinge até 4 metros de altura. Com o objetivo de proteger e recompor a vegetação da ilha, a Marinha exterminou as cabras, pois a devastação da vegetação que elas causaram trouxe problemas até para o solo, causando grande erosão e quase exterminando o lençol freático da ilha. Após o extermínio das cabras, a Marinha iniciou o gradual reflorestamento da ilha, plantando mudas da árvore nativa original, a colubrina glandulosa, que antes abundava ao local, buscando recompor a vegetação da ilha. A ilha possui poucos seres vivos e o principal representante da fauna local é o caranguejo. Sem predadores naturais, talvez decorrente das ações predatórias do passado, eles se multiplicaram e se espalharam por toda a ilha, até no topo dos morros, alimentando-se de tudo que possam encontrar, incluindo plantas e frutos das árvores, que eles escalam com muita naturalidade. Os outros animais da ilha resumem-se a algumas poucas aves marinhas no alto dos morros. Devido às dificuldades de abastecimento da ilha, foi criada uma horta onde são cultivadas diversas verduras e legumes para o consumo da guarnição, pois este tipo de material trazido de terra dura pouco tempo e o abastecimento ocorre apenas a cada 2 meses. A principal necessidade básica dos habitantes da ilha, a água doce, é suprida por uma fonte local, que é recolhida por um cano e tratada em tanques para sua posterior distribuição para as instalações habitáveis. O solo da ilha, devido à sua origem vulcânica, possui características especiais e únicas no país, o que despertou o interesse de muitos cientistas e pesquisadores que estão realizando diversos estudos sobre ele. Essa ilha ela é extremamente importante no estudo dos solos, principalmente em decorrência do vulcanismo muito recente que ocorreu nela. Isso permite que hajam solos que só ocorram
no território brasileiro apenas aqui em Trindade. São solos extremamente influenciados por esse vulcanismo mais recente. No continente, isso não acontece. E nem os estudos de solos do Brasil inteiro identificou solos que nós identificamos nessa ilha. E também é o único território aqui do Brasil, um território tropical, onde não ocorre a presença de térmitas, de cupins. Cupins são agentes extremamente importantes na formação do solo, na morfologia dos solos. E aqui eles são ausentes. Então isso tem toda uma influência no processo de formação dos solos. O solo não é o único elemento a despertar o interesse científico na ilha. Alguns seres vivos que visitam esporadicamente as águas e as areias da ilha também são motivo de grande interesse da comunidade científica. São as tartarugas marinhas, que se alimentam no mar ao redor da ilha e se procriam nas suas praias. Elas são estudadas por uma das instituições científicas mais importantes na preservação das tartarugas marinhas no mundo, o Projeto Tamar. Desde 2006, o Projeto Tamar conta com o apoio da Marinha para permanecer na ilha durante o ano inteiro. A importância do Projeto Tamar é que ele protege hoje as tartarugas que vivem no Brasil, que são cerca de 5 espécies. No mundo inteiro, são 7 espécies. Aqui na ilha é encontrada a tartaruga verde e a tartaruga imbricata. A tartaruga verde, na época de dezembro até junho, ela desova aqui na ilha. E a imbricata, você encontra ela durante todo o ano. E a verde você só encontra nas ilhas oceânicas, que é Fernando de Noronha, Atol das Rocas e Trindade. Trindade hoje é a ilha que contém a maior porcentagem de tartarugas verdes do Brasil, que são em torno de 5.000 tartarugas, desovando todo ano. E como as tartarugas são animais que andam o planeta inteiro, então existe a importância de proteger todas as áreas para que não ocorra a extinção em massa dessas espécies. Cada tartaruga põe em torno de 120 ovos. São em torno de 5.000 desovas, 500.000 tartarugas que nascem todo ano aqui na Ilha da Trindade. Só que quando chega ao mar, muitos deles são predados. Em torno de 1.000 nascimentos, contabiliza que apenas 1 ou 2 tartarugas que chegam até a fase adulta. Para cuidar deste paraíso científico e ecológico, a guarnição de militares que aqui serve se reveza em diversas funções para manter funcionando todas as instalações da ilha. Temos o funcionamento do posto oceanográfico, com informações meteorológicas que são mandados lá para o Rio de Janeiro, que vão fazer as cartas sinóticas para servir de informações para todo o Cone Sul, América do Sul. Né? Além da manutenção dos serviços rotineiros da ilha, os militares realizam patrulhas por toda a ilha, para cuidar de sua segurança e garantir que a mesma não esteja sendo ocupada por pessoas não autorizadas. Para executar esta tarefa, os militares realizam trilhas pré-definidas, percorrendo inclusive os pontos mais distantes, perigosos e inóspitos, de forma a cobrir toda a ilha. Nós temos que guarnecer pontos estratégicos da ilha. Então, nós temos que fazer os exercícios de trilhas. Nós saímos daqui, reunimos os grupos e vamos conhecer cada ponto da ilha. Então, existem pontos com maior grau de dificuldade e com menor grau de dificuldade. Esta tarefa acabou se tornando uma das atividades mais prazerosas da ilha, da qual todos querem participar. Estas trilhas ajudam também a manter o ânimo, o preparo físico e o humor da tripulação, bem como a solidificar os laços de amizade, união e cooperação entre os militares, além de serem verdadeiros passeios ecológicos e turísticos. Nós estamos aqui na descida do Príncipe, que é aquela praia que vocês estão vendo. E mais à frente tem a Pedra da Garopa. Este tipo de atividade auxilia ainda a minimizar os efeitos do isolamento pelo qual passam os militares da ilha. Para reduzir este efeito do isolamento, a ilha conta com uma cabine telefônica que faz ligações para o continente, com uma LAN house que permite o acesso à internet e com a recepção de televisão via satélite. Além destas facilidades, são buscadas atividades de lazer que mantenham a saúde física, mental e espiritual da tripulação, sempre com o intuito de buscar a integração de todos num ambiente de relacionamento tranquilo e saudável. Para isto, são realizados churrascos todas as sextas-feiras, ao final do expediente semanal, além de festas de congraçamento de aniversariantes, cultos ecumênicos,
atividades físicas e de recreação. Cada militar tem sua forma predileta de lazer na ilha. Gosto muito de escutar música. Adoro correr e jogar futebol. Poder participar das trilhas, conhecer toda a ilha. Lendo, ler muito. Nós também temos um momento aqui de artista, né? A gente pinta areia e faz os desenhos. Estou fazendo para levar para os meus filhos e para minha esposa. Uma das atividades prediletas para o lazer da tripulação é a pesca, que é muito abundante na região. Às vezes o senhor está com algum problema aqui, um pensamento ruim ou estressado. Então, automaticamente, quando o senhor está pescando, o senhor pegou o peixe, automaticamente aqueles problemas todinhos vão para ele. Aí você fica com uma paz de espírito maravilhosa, porque você pegou um peixe e descarregou o seu pensamento. A primeira pescaria aqui eu consegui fisgar um peixe de 10 quilos. É uma sensação, só quem passa por aquilo é indescritível, entendeu? É difícil passar por cima que eu senti, que é bastante gratificante. Isso deixa bastante desligado de tudo. Muito bom. O fundo do mar ao redor da ilha é também o paraíso dos mergulhadores que praticam a pesca submarina. Trindade é a ilha mais oceânica do Brasil, então ela tem espécies, tubarão, baleia, alguns peixes que nunca vão chegar na costa e peixes endêmicos, peixes que só tem aqui. É um dos lugares melhores no Brasil todo para se mergulhar e todos os mergulhadores do Brasil gostariam de vir aqui mergulhar, mas é muito difícil chegar, né? A gente interagiu com o tubarão ontem, era um cardume de uns 8, cabeça chata e galha preta. Os tubarões ficavam à vontade na nossa presença, era incrível. A gente passava a 1 metro de distância deles, tubarão de 3 metros, 4 metros de comprimento. A gente está nadando pela superfície, olhando para o fundo. Quando eu levanto a cabeça, tem uma baleia jubarte, uns 15 metros de comprimento, assim, vindo na nossa direção com um filhotinho. Ela se entrepôs entre a gente e o filhote, então ela passou muito perto, praticamente atropelou a gente. A gente teve que se afastar dela, assim, e ela passou olhando para a gente com o filhotinho do lado. A visibilidade de uma ilha oceânica é incomparável. Essa é uma peculiaridade com certeza dessa ilha. Nós encontramos 30, 40 metros de visibilidade em alguns pedaços, 15, 20 nos pedaços mais limitados, e isso é o ano inteiro, assim. Isso é uma condição que você não encontra no continente. Esse mar fascinante ao redor da ilha, aliado às peculiaridades e aos mistérios do local, fazem com que alguns militares atribuam características quase místicas ao mar que banha sua costa. Existe uma crença entre alguns dos homens que aqui servem de que o mar ao redor da ilha é uma entidade viva. Tudo indica que o mar aqui ele tem vida. Por que ele tem vida? Porque ao se aproximarmos dele, automaticamente ele começa a crescer e vir em direção da gente. Isso, para muitas pessoas aqui, parece até que é história de pescador, mas é real e ele tem vida mesmo. É uma crença que o mar é vivo. Justamente quando o pessoal de marinha chega para jogar uma linha ou uma rede, o mar se revolta de maneira inusitada que tende as ondas crescerem mais do que normalmente e prejudicando justamente a nossa pesca. E um fato curioso é que isso só acontece quando a gente chega perto da praia. O mar ele fica calmo e quando a gente se aproxima dele, ele fica revolto e as ondas camelos que surgem. E realmente o mar ele é vivo. Às vezes a gente sai para pescar, chega na pedra, lá o mar está tranquilo, mas está sempre atento, porque ele vem, ele molha o seu pé, daqui a pouco ele molha o seu joelho, ele está te avisando, estou aqui, você tem que respeitar isso aí. Quando a gente se aproxima dele, muitas vezes, quando a gente está se aproximando dele, ele começa a crescer, as ondas começam a aumentar automaticamente. E isso traz um pouco de medo para a gente aqui na ilha. Vivo ou não, o mar que banha a costa da ilha tem causado um fenômeno local chamado de onda camelo. É uma onda alta, forte e repentina, que aparece eventualmente próximo às pedras banhadas pelo mar e que já vitimou muitos militares na ilha. A onda camelo é uma característica dela é a seguinte: você está no mar tranquilo e de repente forma-se aquela onda inesperada, você não... e está sempre atento, porque ela é inesperada, de repente ela vem
e te pega mesmo e leva para a água, não adianta. Que as pessoas às vezes estão pescando em uma pedra e de repente, do nada, essa onda aparece e já vitimou várias pessoas aqui na ilha. Eu já vi onda aqui lá no Parcel de, digamos, de 3 metros, de repente ela forma assim, forma aquela vaca, aquele vazio assim, ela vem, aí a gente está sempre atento. Desde que a ilha passou a ser ocupada pela Marinha, em 1957, 13 militares faleceram na ilha, 7 deles vitimados pela onda Camelo. O caso mais recente ocorreu em 3 de junho de 2008, vitimando o 2º sargento Eduardo José de Oliveira e deixando muito abalados os militares da ilha. Eu estava tirando a linha para jogar, veio a onda Camelo e pegou todos nós, mas infelizmente só ele caiu. Nós tentamos ir para outra pedra para ver se conseguia resgatar, jogar na tarrafa, mas só que a onda estava muito forte e não conseguimos. Eu vim de lá para pedir socorro aqui e colocou o bote na água, mas não teve como chegar lá. Aí só encontramos ele no outro dia, e já sem vida. Por um período aí de 2 semanas, o pessoal ficou realmente bastante sensibilizado com o acontecimento. Até hoje, ainda quando se lembra, se sensibiliza bastante. Por um mês todo mundo ficou triste, né? Perdeu um amigo, que não é fácil, ainda mais aqui no lugar isolado. Encontrei o grupo com uma moral um pouco baixa, né? Mas nós fomos trabalhando isso, né? Administrando aí eventos, né? Futebol, confraternizações, né? Uma pista na quarta-feira, que era tradicional. E à medida que o tempo foi passando, né? Eu senti que o pessoal voltou a ficar animado, né? Uma das coisas que a gente tem observado aqui é que todos, né, os que vieram, têm uma fé. Tem uma fé e eles buscaram exatamente essa fé que cada um tinha para poder superar essas dificuldades, superar esses problemas. Uma cruz foi colocada no local onde o sargento Eduardo faleceu devido à fúria do mar. Um mês depois de colocada a cruz, ela foi arrancada por uma onda. O longo isolamento da família e da sociedade faz aflorar a religiosidade de muitos dos militares, que sentem a necessidade de se aproximar mais de Deus. Para dar um apoio espiritual à tripulação, são realizados 3 vezes por semana na ilha cultos ecumênicos conduzidos pelos próprios militares. Aqui a gente consegue, né, com essa calma, com essa tranquilidade, ter um contato maior com o Criador. Às vezes naquela agitação toda lá na cidade grande a gente não consegue parar e pensar em quem formou todas as coisas, em quem nos criou e qual é o nosso propósito, né? Para que nós estamos aqui nesse mundo. E aqui a gente tem essa proximidade. O ambiente da ilha aqui me levou a buscar mais esse convívio com Deus. Às vezes no dia a dia a gente trabalhando não tem tempo para se dedicar a isso, a gente não para se dedicar e eu tive a oportunidade realmente de encarar isso como uma missão, um estilo de vida para mudar algumas coisas que a gente vem errando e que a gente não pode errar e a gente procura Deus para amenizar e para direcionar a nossa vida. A minha reflexão nessa ilha foi, em primeiro lugar, buscar a Deus, tá? De ter mais intimidade com Ele, de estar mais perto de Deus. E o que nós podemos melhorar em relação à nossa convivência dentro de casa, com as nossas esposas, com os filhos, tá? Em relação ao que nós podemos melhorar em relação aos nossos amigos, tá? No setor de trabalho também, o que você tem que relevar, como é que você pode ajudar alguém, entendeu? Porque a nossa finalidade hoje no mundo é essa, né? Poder amar ao nosso semelhante como a nós mesmos. Então essa foi a minha reflexão que eu tirei dessa ilha. Aqui na ilha nós temos cultos ecumênicos que a gente realiza na nossa capela, que é um auditório e uma capela, né, ao mesmo tempo. E a gente realiza cultos aqui às terças, quintas e domingos. E exatamente foi também por esse caminho que nós conseguimos superar algumas dificuldades. A forte religiosidade do povo brasileiro, que é a maior população católica do mundo, também está presente na Ilha da Trindade. Numa gruta encravada no interior de uma montanha de formação vulcânica,
está um local de culto e homenagem à padroeira da ilha, Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu numa gruta na cidade de Lourdes, na França, em 11 de fevereiro de 1844. Não se sabe ao certo quem trouxe a imagem para a ilha, porém hoje muitos dos militares que aqui servem têm o costume de oferecer algum objeto pessoal em agradecimento à santa pelo período passado na ilha com saúde e segurança, pouco antes de regressarem a seus lares. Como se trata do povo brasileiro, a paixão pelos times de futebol também é retratada nestas oferendas. O agradecimento desses fiéis está resumido na oração escrita ao pé da santa. A Nossa Senhora de Lourdes, agradecemos a sua proteção pela nossa feliz permanência nesta ilha, onde conseguimos cumprir esta comissão com êxito e com muita saúde, proporcionando-nos um retorno vitorioso ao convívio de nossos familiares. A distância da família faz aflorar com grande intensidade um outro sentimento entre os militares, a amizade. As pessoas aqui, elas, no início, elas sentem muita dificuldade na adaptação, até porque ainda não se conhece. Com o decorrer do tempo, elas vão criando vínculos, vão criando amizades, o que ajuda a encurtar essa saudade da família. O pessoal aqui vira uma família, a verdade é essa, o pessoal aqui, a guarnição, se torna uma família. E aí, sempre temos alguma coisa para fazer em grupo. E isso aí faz com que amenize um pouco a saudade da nossa família. Que a gente aqui depende muito um do outro, desde o comandante até o cabo mais moderno. É 24 horas convivendo com as pessoas, não tem como lá no continente que você vai para casa e conversa com a família, conversa com o vizinho. Aqui não, é 24 horas durante o dia todo. Apesar de todas as atividades de rotina e de lazer realizadas na ilha e dos fortes laços de amizade que se formam entre os militares, é impossível para esses homens deixarem de sentir saudades de suas famílias. É bastante importante a família. Isso me mostrou que você tem que ser família mesmo, não pode deixar nunca de pensar nisso. Ainda na sua família. Esse isolamento te faz pensar assim. E tem momento que bate uma saudade. Quando a gente fala da família, uma coisa bate mais forte, né? Se a gente começar a pensar, a gente começa a entrar em banzo e acaba ficando triste. À noite que fica tudo mais tranquilo, aí a gente começa a pensar um pouco mais na família. Aí começa a sentir aquela saudade, bater aquela tristeza. A saudade ela bate mais à noite, né? É o horário que a gente sai do nosso trabalho normal, da nossa rotina, e que a gente chega em casa a partir das 18 horas. Então, a partir desse momento aí, realmente é que bate mais a saudade da família. O coração fica um pouco apertado, às vezes tu telefona. Minha filhinha menor, logo depois que eu cheguei, eu fui conversar com ela, ela começou a chorar, né? Aí eu perguntava a ela, o que é isso, minha filha? Não tá não, daqui a pouco o papai tá em casa. E isso você sente, né? Que é a emoção, né? A minha filha, eu tive a oportunidade de escutá-la esses dias no telefone, dizendo papai, uma das primeiras palavras dela, né? E isso aumentou mais ainda a saudade, porque aquela vontade de estar próximo. A saudade é difícil, né? A saudade aqui é constante, porque deixar os filhos, a esposa, às vezes dói muito. Devido às saudades que sempre assolam os militares na ilha, eles têm que lutar contra o banzo. O banzo aqui, a gente chama assim quando a pessoa está triste, quando está muito pensativa, né? Aí começa a ficar um pouco mais separado dos outros, um pouco mais distante de tudo e mais pensativo. Isso é o banzo aqui, é uma solidão, uma tristeza. O médico tem que ficar de olho naquele militar que está mais afastado, está mais quieto, chamar ele no canto para conversar e realmente ter um sexto sentido aí para tentar buscar dele o que realmente está causando aquele isolamento do grupo e o que está fazendo ele se sentir mal, né?
E eu fico atento a isso. Minha maior preocupação é isso, é ficar identificando o militar que está, né, se afastando do grupo, está modificando seus comportamentos naturais, né? Estou sempre atento para intervir, para chamar, conversar com ele, né, dar aquele apoio. Quando uma das cabritadas está por terminar, é realizada uma cerimônia onde são entregues certificados de realização das trilhas, que também serve como uma festa de despedida entre os tripulantes que vão retornar para casa e aqueles que permanecerão por mais 2 meses. Neste momento, os sentimentos de amizade e companheirismo afloram em todos, pois metade destes homens encara o final de sua jornada, mas a outra metade prossegue por mais 2 meses, com a dor de ver os amigos de convivência partirem, relembrando que sua vez de voltar para casa só chegará após mais 2 meses. Todo o esforço feito por esses militares obstinados visa levar a bandeira do Brasil a mais este ponto distante do país, para mantê-la hasteada e tremulando, porque são homens que têm orgulho por poder servir ao seu país. O que mais me orgulha na minha profissão é saber que eu estou agregando valores para a Marinha do Brasil e para o meu país. O que eu mais tenho orgulho é de estar aqui, né, na ilha, mas estar procurando desempenhar meu dever, a minha função de militar aqui da melhor forma possível. O que eu mais tenho orgulho é isso. E o que me orgulha é poder estar representando o meu país e cooperando, por menor que seja, com o meu trabalho, para que a Marinha mantenha sempre acesa a chama do nosso país aqui nessa ilha, nesse pedaço de terra aqui tão bonito. O que mais me orgulha de estar aqui na Trindade, de estar servindo a minha Marinha, é que eu estou servindo ao meu Brasil, à minha pátria, sabe? Independente se as pessoas lá fora saberem o que eu estou fazendo aqui, ou o tempo que eu passo aqui, eu me orgulho de saber que estou contribuindo um pouquinho no bem-estar da nossa nação. Eu sou apaixonado por a ilha. Eu sou apaixonado mesmo, de coração. Porque isso aqui é um momento único na vida de uma pessoa. Eu dou graças a Deus por eu ser um dos brasileiros a conseguir estar aqui dentro dessa ilha. Estes militares que exercem suas funções no local que poucos brasileiros conhecem, sacrificando sua vida familiar e abrindo mão dos confortos de uma vida na cidade, honrando nossa bandeira de maneira despojada, mesmo num local distante, inóspito e isolado, são um exemplo de profissionalismo, de militarismo e de civilidade, e até mesmo um exemplo de vida. Após a partida do navio de apoio nesta ilha onde o sol primeiro se põe no Brasil, a noite vem para acolher os novos militares que chegaram e para reencontrar aqueles que já estão aqui há 2 meses, permitindo que eles descansem e reflitam, preparando-se para mais 2 meses de trabalho e isolamento, lutando para afastar o sentimento do banzo e controlar a saudade dos familiares e amigos que ficaram no continente, muito além do horizonte, distantes da Ilha da Trindade, onde começa o Brasil.